Olá, senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz de Cristo. A briga foi feia. Tem até aquela música, né? A briga foi feia, teve dedo na cara. Deixa eu advogar mesmo, né? Deixa eu advogar mesmo. Eu acho que a música não é para mim, não. Mas foi isso mesmo que aconteceu. O clima esquentou no Supremo Tribunal Federal hoje. Nunes Marques foi para cima. Gilmar Mendes. O negócio foi feio lá, hein? Foi feio. O pau quebrou. Vamos ver aqui a briga? Bora logo direto ao assunto logo. Bora, sem delongas. Tá aqui, ó. Ó. Para vocês um bastidor inédito sobre essa reunião, que na verdade não é essa, né? Essa foi a pública. Os ministros passaram ontem mais de 4 horas a portas fechadas, no que seria um almoço, virou um almoço mais café da tarde, e o final dele foi indigesto, por conta desse personagem aqui, que lá, durante essa conversa a portas fechadas, estava falando do ministro Nunes Marques. Vamos entender o macro. O ministro Nunes Marques era o único que faltava votar sobre o Marco Civil da Internet. E durante essa reunião a portas fechadas, me relataram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques disse que havia uma preocupação institucional rondando a cabeça dele. Qual preocupação institucional? A de que a decisão do Supremo suscitasse um avanço de outros países sobre as instituições no Brasil. Ele não deixou taxativo, segundo me disseram, relataram os ministros, que, olha, a discussão foi muito acalorada, tá? Essa fala do Nunes Marques levou a uma discussão muito acalorada. Então, todos os ministros estão tentando preservar ali o principal ator dessa, digamos, altercação, que foi o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Nunes Marques, então, deu a entender que estava se referindo aos Estados Unidos. O ministro chegou a dizer que tinha informações de coxia, ou seja, de bastidor, de que havia sim uma disposição dos Estados Unidos de avançarem sobre o Supremo Tribunal Federal ou sobre seus integrantes por conta da regulação das Big Techs. Ele foi interrompido neste momento pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse: o senhor está se referindo à eventual sanção? Eu não estou preocupado. Por que você está preocupado? Porque o ministro Alexandre de Moraes já é alvo de uma ofensiva, não do governo formalmente, né, mas de uma ofensiva retórica e de empresas ligadas a Donald Trump. Neste momento, Nunes Marques disse: olha, eu acho importante que a gente pondere a respeito disso, para não deflagrar uma crise de relações internacionais. Eu, por óbvio, não estou relatando o ipsis literis, mas foi como me foi passado. Neste momento, o decano, o ministro Gilmar Mendes, assumiu a discussão. E o ministro assumiu, abro aspas para um colega dele, como há muito tempo eu não via o Gilmar fazer, fecho aspas. Segundo o relato, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que Nunes Marques estava procurando um pretexto para adiar o julgamento, porque sim, o ministro Nunes Marques poderia pedir vista. Ele sinalizou, inclusive. Gilmar Mendes teria dito que ele estava procurando um pretexto para adiar o julgamento e fez questão de ser taxativo. Esse discurso que o senhor está trazendo aqui é o discurso bolsonarista. Constrangeu o colega. O ministro Gilmar Mendes disse que havia ali, na fala de Nunes Marques, na sinalização de adiamento dessa decisão, que já está sendo debatida no Supremo há uma década, a intenção de agradar, de atender a um grupo político. O ministro Gilmar Mendes ainda, repito, em tom altivo, e é o decano do Supremo. Quando tem negócio da bronca, gente, tem dois personagens que sempre emergem com muito mais autoridade. O presidente da corte, por óbvio, e o decano, que é o ministro mais antigo. Isso conta dentro da institucionalidade. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que não se cede à chantagem, porque a partir do momento que se cede a uma chantagem, nunca mais é possível parar. Dizendo o seguinte, se ameaçam, né, avançar e o Supremo recua, quem sai enfraquecido é o Supremo Tribunal Federal como instituição. Nesse momento, Nunes Marques recuou e falou, nesse caso, eu vou trazer o meu voto, peço meia hora para apresentar o meu voto
e finalizamos o tema hoje, fico vencido. E acabou assim, como relatava o Felipe, 8-3. Mas teve bate-boca, discussão, altercação acalorada nos bastidores. Os ministros, que por muito tempo, digo, está há 10 anos o caso lá, né? Muito tempo, trataram, debateram internamente, estavam já ali há horas tentando chegar a um meio termo, construir um texto de meio do caminho, celebraram a atuação, e eu conto a vocês assim, que os relatos que recebi foram de ministros orgulhosos pela defesa institucional que Gilmar Mendes fez, da autonomia do Supremo Tribunal Federal, de decidir sobre... Tá aí. O Supremo, então, foi, como é que se diz por aí? Foi de bicho para cima do Nunes Marques, que estava sozinho, e ele e o André Mendonça apenas ali, né, que são de direita, mas ficou sozinho. E aí foi o decano e foi o presidente em cima dele. Nós sabemos que o decano tem uma voz forte, que é o mais antigo, e nós sabemos que o presidente também tem uma voz forte. Foi os dois para cima do Nunes Marques, que poderia pedir vista e praticamente foi quase que obrigado a dar o seu voto, encerrar o caso, então, sobre a regulamentação das redes sociais. Ministro Alexandre de Moraes manda prender novamente o camarada aqui do 8 de janeiro. Vamos ver, a informação saiu nesse momento. É esse camarada aqui, o Alan Diego dos Santos. Não tem nada a ver com o Alan dos Santos, hein, pessoal? Uma vez eu falei Alan dos Santos, aí pensaram que era o outro lá. Não, é esse cara aqui. Esse camarada que vocês estão vendo na tela, ele, junto do Wellington, eles amarraram um artefato no caminhão e tentaram explodir lá dentro do aeroporto. Então, isso aqui não é... Esse sujeito não é patriota nem aqui nem na China. Tá bom? Patriota não amarra artefato em caminhão para explodir dentro de aeroporto, né, pessoal? Nas vésperas ali das eleições, queria causar um caos esse cara aí, querendo matar pessoas. Foi condenado, foi solto, né? E o ministro mandou prender ele de novo. Vamos ver. Policiais civis do Mato Grosso prenderam na manhã de hoje o Alan Diego dos Santos Rodrigues, um dos condenados pelos atos explosivos, viu, pessoal? Ele foi condenado, nada a ver com o 8 de janeiro. Ele amarrou mesmo ali, ficou provado que ele amarrou o artefato, né? A prisão, segundo aqui, foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes e foi executada sem resistência. Alan havia conquistado o direito ao regime aberto em julho do ano passado por decisão da Justiça do Distrito Federal. No entanto, após parte do inquérito ser remetida ao STF, Moraes expediu nova ordem de prisão, ampliando a medida para outros 2 condenados pelo mesmo caso. O Washington, né? O nome dele... o Washington e o Wellington. Tá. Eu lembro que existia, assim, o Wellington, né? O George, que eu lembro dele também, era um branquinho, né? E o Wellington também, que é outro de pele bem clara, eu lembro desses 2 aqui, né? Então tá. George, que até então cumpria pena em regime semiaberto, foi comunicado da regressão ao regime fechado. Já o Wellington segue preso no complexo da Papuda, né? Ainda, de acordo com a reportagem, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, classificou os crimes atribuídos ao trio como análogos aos cometidos pelos atos do 8 de janeiro. Os 3 já haviam sido condenados em primeira instância por atos acusatórios que cumpriam parte da pena. Segundo as investigações, o plano de explosão teria sido arquitetado no acampamento do quartel-general. Eles que falaram isso, tá? A tentativa de atentado ocorreu às vésperas do Natal de 22. Uma bomba com potencial destrutivo semelhante ao dinamite foi instalada em um caminhão tanque que entraria no aeroporto, mas não chegou a ser detonado. O George foi responsável pela obtenção das explosões, né, dos artefatos lá, perdão, adquiridos no Pará.
Após pesquisar na internet como mostrar um artefato, montar, ele recebeu os materiais de pessoas ainda não identificadas, preparou o explosivo e entregou o Alan, que ficou encarregado de instalá-lo no caminhão. George foi preso em flagrante no dia da tentativa do ataque, em seu apartamento no sudeste de Brasília. A Polícia Civil encontrou armas, explosivos e tal. Quero dizer para vocês uma coisa muito importante. Esses 3 camaradas aí, pessoal, eles acabaram com o pessoal do 8 de janeiro, não, de frente do QG. Esses caras falaram para a polícia que isso tudo foi montado lá no QG. Arquitetado, não sei o quê. Então, até então, o povo estava lá tranquilamente, sem nenhuma decorrência de nada, eles chegam para a polícia e falam que foi montado lá. O ministro Alexandre de Moraes pegou isso com uma luva e disse, olha lá, ó, lá no acampamento tem bandidos montando bomba lá. Deu para entender? Então esses camaradas aí tem que ficar preso mesmo. Isso não é patriota. Porque tinha mais de 300 pessoas lá que iam ser mortas por causa desses camaradas aí. Quem defende esse tipo de gente é bandido também. Tá? Bandido também. Complicaram a vida do pessoal lá que nem sabia desse tipo de gente. Né? Ninguém sabia lá. Essa que é a verdade. Difícil, né? Fácil não. Vamos falar do Daniel Silveira? Bora rapidinho aqui. Apesar de aviso, Moraes quer perícia para avaliar a urgência de cirurgia de Daniel Silveira. Meu Deus do céu, gente. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes determinou a realização de uma perícia médica oficial em 5 dias para avaliar a urgência ou não da cirurgia de Daniel Silveira. Em um pedido ao juiz do STF, os advogados de Daniel Silveira advertiram para a situação em 24/6/25. A defesa recebeu os exames médicos e a aquisição do profissional Dr. Raimundo Pereira Filho, solicitando cirurgia com a maior brevidade possível, devido às lesões no joelho. Mas o Moraes não acreditou, e ele diz aqui, oficie-se ao diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso para adoção das providências cabíveis, inclusive para juntada aos autos no mesmo prazo do laudo médico, estabeleceu o magistrado. Então, ele não acredita em nada, tá? Nós temos aqui o laudo médico, tá aqui na minha mão, tá? Inclusive, vou até colocar vocês aqui, o laudo médico, tá aqui, ó. Solicitação de cirurgia, ó. No dia 24/6. Então, aí está, ó, o laudo médico. Mas o ministro Alexandre de Moraes, ele não acredita nisso. Nunca acreditou. Ele acha que as pessoas não sentem dor e etc e tal, né? E por isso, então, não é que ele negou, né? Tá colocando muitos obstáculos aí, tá? Bolsonaro dispara na corrida eleitoral e fica a mais de 13 pontos à frente de Lula no segundo turno, 50-37. Bom, hein? Muito bom. Muito bom. 50-37. Isso aí. No segundo turno, perdão, né? No segundo turno, então, aí. Vamos voltar, então, a falar da briga do Supremo Tribunal Federal, que, pelo que eu estou vendo, a coisa pegou lá, né? Ah, meu Deus do céu. Tem outra coisa aqui, ó. As sanções aqui, ó, do ministro Alexandre de Moraes, quer ver? Eu recebi uma informação aqui agora há pouco sobre as sanções do ministro. Quer ver? Vou mostrar vocês aqui agora, quer ver? Tá pertinho, tá? Tá na boca do gol as sanções aqui do ministro
Alexandre de Moraes. Ô, coisa boa, gente. Chega logo, chega logo. Ó, Gilmar Nunes Marques alertou a ministra do Supremo para a possível sanção dos Estados Unidos se aprovarem regulamentação das redes sociais. Então, Nunes Marques, o que o Nunes Marques fez? Ele disse o seguinte: se a gente aprovar, nós vamos tomar uma lapada dos Estados Unidos. Foi isso que o Nunes Marques fez. E vai mesmo. E aprovar. Porém, aí veio o decano e o presidente e disseram assim: nós não abaixamos a cabeça por causa de pressão. Nós não abaixamos a cabeça. Nós vamos enfrentar o sistema. Nunes Marques então disse: ah, é? Ah, é? Então tá. Não diga depois que eu não avisei. Porque hoje, os únicos que podem sair na rua hoje ainda é os dois, né? Nunes Marques e André Mendonça. O recado foi dado. Então, sabe que essa regulamentação das redes sociais vai chegar nos Estados Unidos. Alguém lá, algum brasileiro, com certeza, o ministro vai tentar alcançar lá. E aí vai gerar uma nova crise institucional. Uma nova crise. Não é isso? E o Nunes Marques deixou muito bem claro. Falou, ó, eu não participo disso. Ele, Fachin e André Mendonça. Os três, ó, escorregaram. Porque sabe que as sanções estão chegando. Mas o Supremo decidiu, então, regulamentar as redes sociais e não teve jeito, né, pessoal? Não teve jeito, né? Vamos ver, vamos ver. Pelo menos ali, ficaram livres ali. Eles ali, tá? Vamos ver, na hora que as esposas começam a não viajar, começa a ser barrada nos aeroportos. Ai, ai, depois vocês vão ver o que vai dar. Tá pertinho, tá chegando a hora, mas tá batendo na trave aí. Queria agradecer você que está ajudando o nosso querido também paulistano. E hoje também, né, foi dia de pagamento, pessoal, da mensalidade que a gente paga do menino Joãozinho em Petrolina, né? Aí está, ó, tá no meu Instagram, ó, tá aí, ó. Joãozinho não fala, não anda, os pezinhos são tortinhos, ó. Olha lá, ó, como é que ela mexe no pezinho, ó. Fisioterapeuta tá lá, ele usa fralda, as mãozinhas dele também são tortinhas, você pode ver lá, e ele usa ainda tráqueo, né? Então, ele não nasceu assim, olha o pezinho dele, como é que é lá. E nosso canal, graças a vocês, pessoal, paga mensalmente aí, viu? As sessões de fisioterapia desse anjo. Se não fosse a ajuda de vocês, a gente não conseguia estar arcando, né, pessoal, com essa... Os dois pezinhos dele, pessoal, são tortinhos, as mãos não abrem. É um gasto danado, que é fralda descartável, mas a Flávia é muito cuidadosa. Vocês podem ver que ela cuida muito bem do Joãozinho. Olha lá, olha lá. É um anjinho, né? É um anjinho. Então, pessoal, a colaboração de vocês, olha onde chega, em Petrolina. Tá vendo? Em todos os lugares do Brasil, ajudando a esse anjo que vocês estão fazendo, pode ter certeza aí, é para Deus, né? Olha lá como é que é o pezinho dele, ó. Olha lá. Ê, Joãozinho, boa sorte, Joãozinho. Tamo junto, tá? Hoje a gente pagou, graças a Deus. E continue nos ajudando, pessoal. Tem o paulistano, que a gente precisa ajudar hoje, e tem o Joãozinho também. Continue nos ajudando. Nessa chave aqui, faça uma obra. Esse é o verdadeiro dízimo, pode ter certeza disso. Está em boas mãos. Muito obrigado, Deus abençoe.